Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Irmãos, quero compartilhar com vocês Gênesis, capítulo 22 e os versos de 1 a 3, que diz: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albaldou o jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E quando Deus, irmãos, pede, o que é mais importante para você? Vamos orar? Paizinho, nós queremos te pedir que o Espírito Santo do Senhor sonde o nosso coração, retire de nós, Senhor, toda erva daninha, toda distorção da verdade, Senhor, tudo aquilo que impede de entendermos a tua palavra e obedecermos, Senhor, e fala ao nosso coração nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Então, Deus estava pedindo para Abraão o bem mais precioso que Abraão tinha, o seu único filho. O próprio Deus é que diz: aquele a quem tu ama. Então, quando Deus pede aquilo que você ama, aquilo que é importante para você, você tem disposição no seu coração de entender que Deus sabe o que é melhor para você, que Deus tem o melhor para você, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, e você obedece ao Senhor? Porque a Bíblia diz que lá em Mateus: o que eu faço agora vós não compreendeis, mas compreenderás depois. Nem sempre que Deus nos pede alguma coisa, que Deus tenta tirar de nós alguma coisa, Deus está fazendo aquilo para o nosso mal. Sempre é para o nosso bem. Em algumas circunstâncias é bem difícil entender. Mas se pelo menos conhecemos um pouco do Pai a quem nós temos, o Deus poderoso, um Deus justo, que nunca faria nada só para nos deixar com raiva ou para mostrar que Ele é Deus e que Ele pode. Se a gente sabe a dimensão da longanimidade, da bondade, da fidelidade, do amor, do cuidado de Deus, se torna bem mais fácil obedecer ao Senhor. Sabe o que dificulta? É a falta de conhecimento de quem Deus é. Porque muitas vezes nós estamos há 30 anos na igreja, estamos há 40 anos na igreja, temos cargo na igreja, mas nós não temos a intimidade que Abraão tinha com o Senhor. Nós não temos entendimento de quem Deus é. E quando nós não temos entendimento de quem Deus é, fica muito difícil obedecê-lo. Mas, Senhor, isso não vai dar certo, mas isso não pode ser de Deus, e Deus está usando meio, circunstância, situação. Se é para você sair do lugar, Ele está dizendo: mas como, Senhor? Aqui eu tenho minha casa, aqui eu estou estabilizado, aqui eu tenho o que comer, aqui eu tenho onde dormir, aqui eu tenho meu carro, aqui eu tenho minha fazenda, aqui eu tenho meu sítio, aqui eu tenho meus filhos por perto. Qualquer coisa, e a gente começa a querer dar desculpa para Deus. E aí muitas vezes: Senhor, eu nunca esqueço, eu estava uma vez em São Paulo e eu fui pregar numa igreja de um pastor muito querido. E quando eu fiz o apelo para missões, e muitos jovens foram lá na frente, e aquele pastor chorava muito, de vez em quando me olhava, e a impressão que eu tinha era que ele estava com muita raiva de mim.
E eu não entendi muito, eu falei, Senhor, o que é que eu falei que possa ter ferido? Mas aí eu deixei para lá e tirei meu foco daquilo ali e disse, Senhor, eu escolhi te obedecer. E tá bom, resumindo a história, depois me levou junto com a família dele numa pizzaria. E depois, quando ele foi me deixar na casa onde eu estava hospedada, ele foi me contar a história dele. Ele chorou como criança, porque ele queria muito que a filha fizesse uma faculdade, isso não tem mal nenhum e está certo. Mas aí ele contou a história que uma vez um missionário estava na igreja e fez um apelo para os jovens, quem queria ouvir e obedecer ao Senhor. E ele disse que os jovens indo lá para frente, e ele ficou todo feliz, todo contente, até que ele viu a filha dele vir. E ele disse que o coração dele se abateu porque os sonhos e os planos dele era que a filha dele fizesse uma faculdade, fosse uma doutora. Dentro do entendimento dele na época, era que a filha dele sendo missionária era uma perda de tempo. Ele já era pastor e ele precisava de uma filha e queria que a sua filha fosse bem-sucedida. E resumo da história, a filha obedeceu ao pai, foi para a faculdade, e lá na faculdade ela conheceu o rapaz do movimento dos jovens, esqueci como é o nome agora, e o cara não tinha nada a ver com Deus, o cara detestava os evangélicos. E a filha dele se tornou uma rebelde, um comportamento como ele nunca imaginou igual. E ela se envolveu em todos os aspectos com aquele rapaz. E aquele pai se sentiu extremamente frustrado, arrependido, só que naquela situação, tarde demais. E ele pagou um preço muito alto por ele não ter confiado no Senhor. O que eu quero dizer com essa fala é que Abraão, ele conhecia o Senhor, o seu bem mais precioso era o seu filho. Mas ele não indagou a Deus. Deus, como você pode tirar o filho a quem eu amo? Me peça qualquer coisa que eu te obedeça, mas o meu filho não. A Bíblia fala que Abraão, como um ser humano qualquer, ele se abateu, se entristeceu, mas a Bíblia diz que ele pegou o seu jumento, pegou 2 jovens e o seu filho, e ele levou exatamente para o lugar onde Deus havia dito que ele ia sacrificar seu filho. O que Deus queria ali era provar o coração de Abraão e dizer para ele, mostrar para ele o Deus que ele era, que ele não é um Deus carrasco, um Deus mesquinho, um Deus vingativo, um Deus unilateral, um Deus que vai lhe testando e provocando a ira em você. Ele é um Deus poderoso, que deu o seu único filho, Jesus, para morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos livres. Você tem confiado no Senhor a ponto de entregar para Deus o que é mais importante para você? O seu Isaac? Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar. Obrigada, Espírito Santo do Senhor, por todos os teus benefícios, por todo o teu favor, por toda a tua benevolência. Obrigada, Espírito Santo, por todos os meios que você usa para que nós não venhamos errar o caminho, para que nós venhamos a entregar o nosso Isaac e para nós entendermos que quando Deus nos pede aquilo que é mais importante para nós, que é o nosso bem maior, que é o nosso tesouro, Senhor, aquele a quem nós amamos, é porque Deus sabe o que é melhor, Deus sabe como nos dá o melhor, e Deus sabe o futuro daqui a 10 anos, a 50 anos, não importa quanto tempo o fôlego de vida estará preservado em nós, Deus conhece o nosso futuro. Por isso ele também conhece o nosso presente e ele sabe o que é melhor para nós. Entregue o seu Isaac ao Senhor e confie no Deus Todo-Poderoso que te ama e o seu amor é indescritível. O seu amor é imutável.
Muito obrigada, Espírito Santo, pelo teu amor. Que hoje seja um dia de arrependimento, de salvação, de libertação e de alegria renovada no Senhor. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, se inscreva no meu canal. Se os vídeos têm sido uma bênção para você, escute, dê um like, compartilhe com outras pessoas e faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas para serem abençoadas com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente e abundantemente. A paz do Senhor Jesus. Amém?